O Brasil registrou mais de 10 milhões de casos de Covid-19 no período de um ano desde o primeiro caso confirmado no país, o que representa um caso confirmado a cada 3 segundos. No ano passado, o PIB teve um retrocesso de 4,3%. Em meio à pandemia, o sistema de saúde da cidade estava à beira de um colapso com as novas variantes em circulação. Com o aumento dos casos, a cidade passou por um dos lockdowns mais rígidos do estado, com a restrição da circulação dos moradores por 10 dias. Os abismos sociais já existentes ficaram ainda mais evidentes do que antes da pandemia, de modo que a desigualdade da região, evidenciada pela incidência da pobreza, teve um aumento de até 10%. Com a notória falta de assistência com as comunidades da cidade nesse momento tão vulnerável, o time Enactus Unesp Araraquara procurou medidas de se reinventar e promover transformações de vidas. Convictos de nosso propósito, tomamos como ponto de partida a queda nas vendas de pequenos empreendimentos. Se reinventar mostrou-se necessário nesse momento e incentivou o time a iniciar um novo ciclo, nos tornando presentes, ainda que distantes. No Enacton de 2020, emergimos na realidade dos pequenos produtores do assentamento Bela Vista de Araraquara. Meu nome é Fabiana, tenho 36 anos, sou esposa do Guilherme, há 4 anos já, e nós dois somos filhos de assentados, lá do assentamento Bela Vista. Meu pai já tem 30 anos que conseguiu a terra lá. Já o pai do Guilherme, ele permaneceu nas terras depois que a usina faliu. Então, praticamente, ele cresceu nas terras, o pai do Guilherme, meu sogro. E aí, com a falência da usina, ele não veio para a cidade ou foi para São Paulo, como muitos fizeram. Ele permaneceu nas terras e acabou sendo assentado. Os produtores rurais tiveram sua principal forma de venda interrompida. 33% das feiras no estado de São Paulo não estavam em funcionamento e em 22% dos municípios não havia feiras livres. A venda de cesta começou com a pandemia. Eu era feirante junto com meu marido, na Praça Pedro Toledo aqui de Araraquara. E aí, devido à pandemia, a gente ficou meio que perdido, não saber como que a gente vai viver agora, porque a única renda que a gente tem é essa. Pesquisas apontam também um baixo investimento público e governamental aos produtores rurais, os quais contribuem na composição de 70% da alimentação na mesa dos brasileiros. Dados que vão de encontro ao que é investido no agronegócio. Imaginando um panorama em que a agricultura familiar tivesse o mesmo investimento, estudos apontam que haveria um aumento em até 78 bilhões de reais no valor bruto da produção agrícola. Incomodados com a situação econômica e social do momento, criamos o projeto Abiru, Feiras sobre Rodas, palavra oriunda do tupi e que significa farto, repleto, cheio de comida. Nosso principal objetivo, então, é repensar a relação produtor-consumidor, além de proporcionar uma alimentação mais saudável para a população de Araraquara. O Abiru valoriza a agricultura familiar e busca complementar a renda de pequenos produtores do assentamento Bela Vista em Araraquara a partir da venda de cestas de legumes, verduras e frutas. Atualmente, possuímos um canal de vendas online composto pelo Instagram para a divulgação e pelo WhatsApp para a comunicação com os consumidores. Com o intuito de seguir todas as recomendações sanitárias, os clientes vão até o ponto de venda com horário previamente combinado, diminuindo as chances de contaminação e evitando a emissão de aproximadamente meia tonelada de CO2, caso fossem feitas entregas a todos os consumidores. Em 9 meses de projeto, tivemos um alcance de 418 cestas vendidas no período. Com a cesta de alimentos, os consumidores puderam ter uma alimentação natural, ao invés de uma ultraprocessada, se colocando num papel de soberania alimentar. Além disso, com as cestas, arrecadamos mais de 11 mil reais, totalizando um acréscimo de um salário mínimo e meio na receita mensal dos produtores participantes. O projeto apresenta uma melhora significativa e, ao longo dos meses de maio e junho, alcançamos mais de 7 mil pessoas em nossos canais digitais. E o impacto não para por aí. Também reinventamos a utilidade dos alimentos que muitas vezes são jogados fora. O Brasil desperdiça 23 milhões de toneladas de alimentos por ano, ocupando a 10ª posição dos países que mais desperdiçam comida em todo o mundo. Unimos então a fome com a vontade de comer, de modo que parte dos alimentos produzidos são direcionados aos moradores de rua da cidade. Esta parcela da população foi particularmente afetada com a pandemia, uma vez que ficar em casa não é uma opção. Sem pesquisas atualizadas e fora do censo demográfico do IBGE, estima-se que mais de 220 mil pessoas vivenciavam essa realidade em março de 2020 no Brasil. Por isso, semanalmente,
parte dos alimentos produzidos pelos agricultores são destinados ao Grupo Viva de Araraquara, que prepara 60 marmitas por dia, as quais são distribuídas a pessoas em situação de rua. Ao longo do ciclo, com uma constância nas vendas, podemos doar mais de 500 quilos de alimentos, auxiliando na alimentação de pessoas que não têm abrigo e moradia digna, contribuindo com o ODS 2, o qual luta pela fome zero e agricultura sustentável. Com o aumento do número de produtores, seremos capazes de doar ainda mais alimentos às pessoas em situação de rua, além de garantir uma alimentação saudável para a população. Com a crescente do projeto, esperamos conseguir mais 100 novos clientes no próximo ano, superando a receita desse ciclo em aproximadamente R$ 13 mil, valor equivalente a 2,7 salários mínimos ao mês. O empreendimento Luz do Vale enfrentou a dura realidade do isolamento social. O choque econômico afetou pequenas e médias empresas durante a pandemia, sendo que, no começo do ano, metade tiveram uma redução nas suas vendas. Existente desde 2018, o projeto busca não só a venda de velas ecológicas, mas também alcançar a equidade de gênero, proposto pelo ODS 5. Aí eu tava parada, não fazia nada. Eu entrei com o convite de uma amiga, que eu tava muito assim, deprimida, né? Por ser só viúva, tudo. Aí eu vim com a minha colega e falei, vou fazer um teste, né? Além de ocupar o tempo, ajuda. Aí eu vim e gostei. Gostei do pessoal, das meninas. Achei bem agradável, assim, as companhias. Um pouco assim, você vê que tem harmonia. Atualmente, as mulheres representam 41% dos trabalhadores assalariados, um índice superior em 6% em relação à década de 90. Apesar de termos obtido uma evolução no decorrer dos anos, ainda existe um longo caminho a ser percorrido até alcançarmos a igualdade de gêneros. Por conta disso, o impacto positivo na vida de Ana Paula, Camila, Tatiane, Graziela e Ana Lúcia não poderia parar. Pensando nisso, o Luz do Vale foi remodelado para que as participantes pudessem continuar sua jornada de protagonismo na vida e na sociedade. Ah, lavando. É? É. Ah, então essa aí é das boas. Das boas. Essa aí é boa. É um cheiro forte e penetrante. Entra nas narinas mesmo e fica. O isolamento social afetou diretamente a nossa produção de velas e, diante de algumas incertezas, os encontros foram paralisados por alguns meses. No início do ciclo, realizamos encontros online que ajudaram a entender quais as necessidades de todas as mulheres para um retorno presencial. E em seguida, de acordo com as medidas da OMS contra o coronavírus, realizamos 24 encontros de produção de velas. Em relação à sustentabilidade, a produção das velas também passou por mudanças. Cada pessoa gera em média 27 toneladas de lixo durante a vida, sendo que apenas 4% desse montante é reciclado. É pensando nisso que realizamos uma parceria com a cooperativa Acácia de Catadores de Araraquara, de modo que possamos reutilizar potes de vidro como embalagem para as nossas velas. Dessa forma, reutilizamos 185 potes de vidro. Além disso, em parceria com igrejas da região, reutilizamos aproximadamente 30 quilos de parafina, que seriam descartados de forma incorreta no meio ambiente. Com essas medidas conscientes, dobramos a vida útil desses materiais e também contribuímos para o ODS 12, de consumo e produção responsável. Ajudou, porque já é um gasto menos que você vai ter com material. Porque, por mais que é bonito, tudo, mas tem os gastos, né? Porque tem a parafina, tem os pavios. Então, quando você consegue de doação, assim, alguma coisa, ajuda, sim. Ah, é bom, né? É, porque aí você pode produzir mais, que você, né? Tá reciclando, e esse lixo, aí faz umas velinhas. Acaba saindo 2 em 1. É? A reciclagem e você economizar no gasto também. Quanto às vendas, conseguimos expandir nossos consumidores, da universidade para a cidade de Araraquara, assim como nosso alcance, que aumentou mais de 400% no último ano. Assim, passamos de venda direta para parcerias, com 4 lojas. Contabilizamos mais de 560 velas vendidas ao longo do ciclo. Dessa forma, conseguimos gerar aproximadamente 20% do novo auxílio emergencial por mês para cada participante. Contribuímos então para o ODS 8, de trabalho decente e crescimento econômico.
E aqui eu acho, se continuar, é que agora parou tudo, mas eu acho que aqui tem possibilidade de crescer e não ficar só na vela. Eu acho que pode ir mais para frente, conforme tem umas boas, você pode até começar a fazer outra coisa. As reinvenções e mudanças do Luz do Vale são um processo constante. O próximo passo é trabalhar a sustentabilidade, rumo à ignição. Ganhamos mercado e ainda queremos mais. Além de consolidar um canal de vendas contínuo, queremos deixar nosso projeto mais sustentável, utilizando cera vegetal, além de dar mais autonomia para as mulheres através de capacitações. Desta forma, o projeto Luz do Vale poderá se tornar um negócio de impacto social positivo. De fato, os problemas sistêmicos que já conhecíamos se acentuaram ainda mais nesse período pandêmico. A parcela da população marginalizada e os trabalhadores informais foram as vítimas mais afetadas. Por isso, temos que dedicar toda a atenção, poder, recursos e engajamentos necessários para reinventar a nossa realidade e, assim, superar esses desafios. Mais do que o simples retorno ao cenário pré-pandemia, estamos nos reinventando para construir um futuro mais justo e sustentável, tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para incentivar mulheres e pequenos produtores a assumirem a direção da mudança. Nesse ciclo, o time Enactus Unesp Araraquara contou com 32 agentes da mudança, contabilizando mais de 6 mil horas trabalhadas para contemplar 4 ODS diferentes. Com toda essa dedicação, pudemos impactar 8 pessoas diretamente, gerando mais de R$13 mil em receita. Eu sou o Arthur. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Vitor. Eu sou a Maria Eduarda E nós somos somos o time Enactus Unesp Araraquara.